12 em ponto de volta para você ao vivo nesta sexta-feira. Ô Ana Karina Castro, o governo federal encaminhou repasses para os estados e municípios no combate à pandemia e a aplicação desses recursos cabe aos estados, aos municípios, mas como são recursos federais, eles passam pela fiscalização também de órgãos federais. A Controladoria Geral da União está acompanhando a aplicação desses recursos e publicou no iniciozinho da semana um relatório de uma auditoria que foi feita, né, tanto em contratos da Secretaria Estadual de Saúde como da Secretaria Municipal de Saúde de Natal. E ao resultado dessa auditoria, né, encontrou aí algumas irregularidades tanto do município quanto no governo do estado. Pois é, e no governo do estado, esse relatório da Controladoria Controladoria Geral da União apontou aí um prejuízo de cerca de 1,5 milhão na compra de ventiladores. Para falar um pouquinho sobre esse relatório, sobre este problema, né, e quais são as providências que estão sendo tomadas pelo governo do estado, a gente conversa agora com o Controlador Geral do Estado, Pedro Lopes. Boa tarde, controlador, seja bem-vindo. Boa tarde a todos, né? Olha só, esse relatório da CGU, ele é muito importante, né? O controle, como um todo, o controle ele tem um papel de ser o olhar do dono, né? Sobre o negócio. No caso, o negócio que a gente está tratando é do recurso público e o Estado, ele pertence à sociedade. Então, o controle ele tem esse papel, tá? Então, assim, nesse sentido é muito importante todos os trabalhos do controle, seja o controle externo, o Tribunal de Contas da União, do Tribunal de Contas do Estado, os controles internos na União e do Estado, né, no caso da CGU e a CGE aqui no Estado do Rio Grande do Norte. Nesse relatório específico, o que é que foi apontado? Que compramos 15 respiradores com recursos federais. Esses 15 respiradores... Cada um 100 mil, né? Totalizando 1,5 milhão. 1,5 milhão de reais. A CGU não apontou nenhuma irregularidade no processo de compra. Foi um processo que teve ampla transparência, ampla concorrência. Pelo contrário, usou o exemplo do Estado para criticar a Secretaria do município de Natal, né? Usando o exemplo da Secretaria do Estado para criticar a forma como foi feito no município, por exemplo. Né? Nesse caso da compra. Da compra. E não tivemos nenhuma crítica, apesar de termos comprado respiradores mais caros do que a Prefeitura de Natal, mas aí também justifica o momento dessa compra, né? Mas todo o processo de compra foi feito. E por que o momento? Porque dependendo do dia, especialmente naquela época que estava havendo uma corrida mundial por respiradores, você podia ter comprado, se você chegou um pouco antes, você comprou mais barato, se chegou um pouco depois, comprou mais caro, e se chegou um pouco depois, você nem tinha mais para comprar, né? Então, mas fizemos cotação para mais de 20 empresas do Brasil para entregar respiradores e ganhou essa empresa, a Bayer, com esse valor de 107 mil e esse respirador, inclusive, certificado pela Anvisa. Muito bem. Recebendo o ventilador, esses respiradores, eles foram distribuídos para 3 hospitais. 8 ou 6, aí eu só não lembro aqui bem o número, foi para o Hospital de Campanha de Parnamirim e outro para o Deoclésio, também de Parnamirim, que é da Hospital Regional. A reclamação foi que esses respiradores, ao chegar, foram testados, ao serem recebidos, estavam funcionando no momento da recepção do respirador, depois foram encaminhados para os hospitais. Foi em junho do ano passado, né? Junho do ano passado. E quando a CGU foi fazer a auditoria e foi no local, aí os servidores informaram que eles estavam parados, porque tinham problemas de funcionamento. Mas a CESAP, o órgão central do governo do estado, não tinha tomado conhecimento. Quer dizer, houve um problema de funcionamento, estava parado, mas a gente, nossa secretaria, onde deveria haver o processo de conserto, não tomou conhecimento. A partir desse trabalho do controle, aí eu ressalto o trabalho do controle, né, de ter apontado esse problema, no caso da União, da CGU, a CESAP foi acionada para fazer a correção, aí chegou as comunicações para a CESAP. Isso aí, só em dezembro, né? Só em dezembro. 6 meses depois. Quer dizer que ficou 6 meses, esse tempo, os respiradores parados, sem sequer a CESAP saber que eles estavam com defeito, que não estavam funcionando. Isso, porque nós entregamos para funcionar, então partimos do pressuposto de que estava tudo funcionando normal. Depois que teve essa auditoria da CGU e foi constatado em loco que não estava funcionando, tanto o Deoclésio como também o Hospital de Campanha de Parnamirim, da Prefeitura de Parnamirim, fez as comunicações e iniciamos o processo de correção, porque todos os respiradores,
eles estão em garantia, tá? E são respiradores, inclusive, certificados pela Anvisa. Controlador, então, a direção do hospital vai ter que esclarecer isso também, né, Ana? Porque 6 meses com o respirador parado, porque realmente a Secretaria Estadual de Saúde não tem como estar controlando cada pecinha, cada equipamento que está funcionando em cada leito de todos os hospitais do estado. Cabe à direção do hospital, quando tem um problema, fazer informar. A comunicação. E já pensou se passa da garantia? Perfeito. Né? Então isso vai ser feita a apuração interna, especialmente... A gente fica se perguntando até se vidas não foram perdidas porque esses respiradores não estavam funcionando. Exatamente. Em relação, aí eu vou fazer aqui uma divisão, tá? Em relação ao hospital de campanha de Parnamirim, que era um hospital da Prefeitura de Parnamirim, nós não temos muita gestão, assim, há um problema grave da Prefeitura de Parnamirim, porque permaneceu o respirador parado e a Prefeitura não nos comunicou. Quando comunicou, a partir da auditoria da CGU, nós iniciamos o processo de acionamento da empresa para fazer as correções, né? Agora, em relação ao Deoclésio, que é da nossa rede, aí, de certo modo, o governo do estado, sim, tem a CESAP central, mas o regional, apesar de ter autonomia, ele faz parte da rede do estado. Aí nós vamos apurar responsabilidades do servidor. De todo modo, não houve assim um prejuízo no atendimento Covid, porque houve um remanejamento de leitos de hospitais, de leitos para outros fins, para poder fazer atendimento de Covid. Então, lá em Parnamirim, no Deoclésio, Hospital Regional Estadual, não houve nenhum cidadão que precisou de atendimento Covid deixou de atender por causa do respirador, porque houve esse remanejamento. Controlador, agora o Estado tomou conhecimento, a CESAP tomou conhecimento, portanto, em dezembro, procurou a empresa não sumiu não, né? Igual não, tá tudo, é uma empresa regular, idônea. Tá tudo idônea, certo? A CESAP, inclusive, informou que 6 já foram piso. Consertados, né? 6 já foram consertados, está faltando, portanto, os outros 9, né? Passarem pela manutenção. Então, tem como o Estado recuperar esse prejuízo, digamos assim, apontado pelo relatório da CGU? O prejuízo que o relatório coloca não é um prejuízo patrimonial no sentido financeiro, né? O respirador é um patrimônio do poder público, o prejuízo é imaterial no sentido que fica um respirador, um equipamento parado, sem funcionamento, mas eles estão sendo corrigidos, vão ser reinstalados. Infelizmente, Ana, podem ser muito utilizados agora nessa segunda onda que está crescendo e é muito preocupante, e vai acabar chegando num momento muito, muito assim, apropriado para poder atender a população, que muita gente vai buscar as redes hospitalares para atender dentro das estatísticas que estão sendo postas aí, inclusive pelo Comitê Científico. Falando em comitê científico, antes da gente entrar na pauta aqui da economia do governo, né, de todas as auditorias feitas pela Controladoria, eu gostaria de perguntar sobre essa recomendação do Comitê Científico, que ontem foi o assunto do dia, né? O Comitê Científico Estadual orientando, recomendando que se fechasse novamente tudo aí, escolas, bares, né, restaurantes, enfim, tudo por 14 dias. Como é que o governo está avaliando essa recomendação? Lembrando que não é um órgão do governo, são cientistas que prestam assessoria. A governadora, ela recebe a recomendação e acata, acata ou não, se quiser, né? Exato, tá? Então, assim, existe essa instância, que é uma instância técnica, científica. A partir dessa instância, o governo se reúne. E é natural, o governo sempre teve a prática de dialogar com os empresários, com os poderes, com os municípios, e após esse diálogo, que deve estar acontecendo aí até segunda-feira, que o governo vai tomar a sua posição oficial, tá? Então não tem ainda uma posição do governo do que vai acontecer. Isso vai ser após o diálogo com os vários envolvidos, empresários, poderes e municípios. Só falando ainda sobre recomendação de comitê científico, ontem também, falando especificamente de Natal, Ana, houve uma reunião do prefeito Álvaro Dias com o comitê científico municipal. Nessa reunião não ficou decidido no sentido de fechamento de comércio, por exemplo, maiores medidas restritivas, mas ficou decidido nessa reunião que a prefeitura vai intensificar a fiscalização, principalmente na área de bares, de restaurantes, né? Vai manter o funcionamento das aulas presenciais na rede privada, que foi algo que o comitê
Científico Estadual recomendou, né, que houvesse a suspensão na rede privada. Então, no caso do município, o prefeito Álvaro Dias decidiu manter mais ou menos a flexibilização em vigor, aumentando a fiscalização. Isso. Particularmente, eu acho que está chegando tarde essa intensificação de fiscalização nos bares e restaurantes. Há muito tempo que todos nós presenciamos, testemunhamos restaurantes lotados, assim, a olhos vistos, em pontos estratégicos da cidade. E, infelizmente, está chegando muito tarde, tá? E eu acho também que as prefeituras também têm que ter humildade para, quando ela não tiver condição, porque o papel da fiscalização é da prefeitura. Mas, se o governo do estado for acionado, o governo coloca a sua força de segurança e entra para poder fazer a contribuição complementar e até mais intensiva, como aconteceu agora com Pipa, né? Então, quando virou um escândalo aquele problema de Pipa no carnaval, a Força de Segurança do Estado foi para dentro de Pipa e resolveu. Tá? Então, assim, é preciso que os prefeitos, eles tenham um olhar de sensibilidade com o problema da pandemia, humildade para chamar o Estado quando precisar, para o Estado também fazer o seu trabalho. O senhor defende aí um retrocesso na questão da reabertura, por exemplo, acompanhar aí esse relatório do Comitê Científico, porque enquanto auditor fiscal, quando se fecha tudo, como aconteceu em 2020, né, deixando apenas serviços essenciais, há um prejuízo enorme para a arrecadação do Estado, né? Há um impacto enorme nas finanças, enfim. Como é que fica aí a questão do controlador nessa saia justa, né? De um momento delicado da pandemia e a situação econômica, da sobrevivência mesmo financeira do Estado? Karina, eu posso te responder. A controladoria, ela não participa do comitê político do governo para tomar essa decisão. O comitê, ele é Gabinete Civil, CESAP, também o SEDEC, né? Desenvolvimento Econômico, e outro agora que eu me esqueci. São 4 órgãos. A controladoria não participa disso. Então, não estarei participando dessa decisão. Então, não tenho voto. Certo. Né? Eu posso te responder como cidadão. Como cidadão, eu posso também te dizer o seguinte. Sua preocupação com a economia é válida, é real, mas enquanto também nós não resolvermos o problema da saúde, a economia não vai se resolver. Não existe nenhuma possibilidade da nossa economia voltar ao normal enquanto a pandemia não estiver controlada. Muitas pessoas, tudo bem, a gente vê alguns jovens de forma irresponsável fazendo aglomerações, né? Mas, assim, tem muitos consumidores que não saem de casa, que estão invisíveis. Vou dar um exemplo pessoal. A minha mãe, por exemplo, todo ano eu viajo com ela. Chamei ela para viajar, ela não foi. Não, quero ficar em casa. Eu falei o meu caso da minha mãe, a quem saúda aqui, dona Auriceia, né? Um beijo para Auriceia. Um beijo para ela, né? Mas quero dizer o seguinte, deve ter centenas de milhares de Auriceias que estão em casa e que não saem. Certo? Então, assim, a gente está vendo muito aquelas pessoas que estão lá, mas tem uma massa de consumidores que está guardada em casa, enclausulada, não quer sair. Então, enquanto não houver essa segurança real, aí não precisa nem de medida. Muita gente está em casa mesmo, independente de medida, está com medo de morrer. E hoje o que vai acontecer? Daqui a alguns dias, o que é que está apontando o relatório do Comitê Científico? Daqui a alguns dias, se você pegar a Covid e se para você for só uma gripezinha, e vamos torcer que seja, mas para algumas pessoas vai faltar ar. E aí vai chegar no hospital, não vai ter como ser atendido, porque os hospitais estão lotados. E pode voltar para casa e morrer asfixiado. Então, assim, é muito grave a situação, tá? Olha, são 13h01. Antes da gente mudar de assunto, só ainda falando sobre o relatório da Controladoria Geral da União, Ana, a gente tinha falado que não só foram encontradas irregularidades, inconsistências no caso do governo do estado, mas também na Secretaria de Saúde de Natal, viu? No caso aqui de contratos feitos pela Secretaria Municipal de Saúde, a Controladoria Geral da União encontrou problemas na forma como foi feita a contratação. De certa forma, a CGU encontrou que houve um certo direcionamento na contratação para uma empresa específica.
específica, né? Lembrando que esses respiradores comprados, esses equipamentos comprados pela Secretaria Municipal de Saúde estão também encostados, mas por falta de demanda, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Então, a CGU disse que faltou competitividade na concorrência, houve um direcionamento para uma empresa vencer o processo de compra, houve fraude documental, foram juntados ao processo aí supostas propostas apresentadas pelas empresas, quando na verdade não houve essa comunicação formal. Também pesquisa de preços de ventiladores pulmonares, dos respiradores, realizadas sem que as empresas tomassem conhecimento de exatamente qual era o equipamento que elas deveriam fornecer ao município, né? Então, tudo isso foi apontado nesse relatório da Controladoria Geral da União. A Secretaria Municipal de Saúde diz que não tem irregularidades, que manteve sim contato com essas empresas, só que a Secretaria mesmo reconhece que foram contatos informais, contatos presenciais, contatos via e-mail. A Controladoria Geral da União aponta que esse tipo de comunicação não é formal, não é legal e que deveria ser juntado por forma de documentos no processo. Então, resumindo o relatório da CGU, para a Prefeitura do Natal, os auditores encontraram irregularidades formais na questão do processo de contratação, né? Que não seguiu os trâmites, digamos assim, burocráticos e previstos em lei. Mas a CGU diz que não tem como concluir que não houve dano, por exemplo, ao erário público, porque se não houve a competitividade necessária, a gente não pode saber, por exemplo, se uma outra empresa ofereceria um equipamento mais barato. Então, não tem como concluir se houve ou não realmente prejuízo aos cofres públicos, né? A gente parte do princípio de que houve realmente essa consulta, né? A da boa fé aí do gestor, e não houve esse prejuízo. Mas a CGU afirma que não tem como fazer esse tipo de conclusão. 13 horas e 3 minutos. Pois não, controlador. Eu queria só sobre esse tema, mas não vou falar sobre a Prefeitura de Natal, vou falar sobre o governo do Estado, né? Durante toda a pandemia, o governo do Estado, inclusive foi uma determinação da governadora Fátima Bezerra, instituiu uma força-tarefa que envolveu o Gabinete Civil, Controladoria Geral do Estado, Secretaria de Administração e a própria CESAP. Então, todas as compras, né, relativas a Covid, ela teve essa supervisão permanente desses 4 órgãos. Então, toda compra, eu digo assim, toda a nossa equipe da Controladoria, como também do Gabinete Civil, acompanhou, expedimos, inclusive, documentos, instruções, no caso específico da Controladoria, para que todo o processo de compra tivesse ampla divulgação e todo o nosso cadastro de fornecedores fosse acionado para fazer a entrega. E aí, com isso, a gente minimizou exatamente a questão atendeu o princípio da transparência, da publicidade e encontrou os melhores preços dentro daquele cenário, né, daquele cenário específico, no caso de uma pandemia. São 13 horas e 4 minutos, 13 e 4, aniversário do meu marido, 13 e 4. Todo dia você lembra, hein? É um amor enorme, viu, Olha, gente? daqui a governadora Fátima Bezerra disse que ainda hoje vai tomar uma decisão sobre essa recomendação, viu, do Comitê Científico em relação aí à suspensão de algumas atividades aqui no estado. Então a gente vai ficar aguardando. Eu vou pedir licença ao controlador para a gente chamar um intervalo rapidinho. Na volta, temos muitos outros assuntos para tratar, inclusive sobre uma economia que foi feita pelo governo do estado, né, Tiago Rebolo? Passagens aéreas e outros gastos durante o ano de 2020, o que possibilitou aí que o governo pudesse investir em várias outras áreas prioritárias. Não sai daí que o intervalo é rapidinho. 13 horas e 9 minutos, o 12 em ponto 98 está de volta nesta sexta-feira. Ana, a gente estava falando agora há pouco aqui sobre formas de economizar no orçamento, né? Gasolina tá aí 5,69 e uma boa forma da gente economizar é se livrando da conta de energia, é uma boa, né? Já pensou? Parar de pagar a conta de energia? Meu sonho. Meu sonho, né? Meu também, viu, Ana? E o sonho de muitos consumidores, viu? E dá pra fazer isso com a MG Solar, viu? Você pode se livrar da sua conta de energia gerando a energia aí na sua casa. É isso mesmo, você pode gerar a sua própria energia. E você consegue fazer isso com a MG Solar. Você gera a sua própria energia sem sustos na conta de luz e sem variação de tarifa. Fora a questão ecológica, né? Toda a questão da sustentabilidade. Você paga pelo que é seu. Você deixa de pagar a conta de energia, deixa de pagar para a Cosern, você paga só o investimento que você fez para colocar a plaquinha solar na sua residência, gera energia para sua casa e ainda não paga conta de energia.
Quer saber mais? Entre em contato com a AMG Solar. Procura lá o Álvaro e solicite o seu projeto, sem compromisso. Você solicita o seu projeto, sabe como é que é, e aí você faz se quiser. O telefone é o 99428-5739. 99428-5739. Já pensou, Ana, parar de pagar a conta de energia? Já tô pensando, vou ligar pro Álvaro, viu? Vamos ligar. Eu quero. 13h10, falando em economia. Gente, o governo conseguiu economizar 8 milhões, mais de 8 milhões em diárias e passagens durante o ano de 2020, que possibilitou investimentos aí em outras áreas prioritárias. Governo do Estado, né? É, o governo do Estado. Controlador, como é que foi isso? Bom, muito também dessa economia decorreu da própria pandemia, né? O governo do estado, a partir da decretação do estado de calamidade pública, acompanhando a calamidade pública federal, ele proibiu viagens interestaduais e internacionais, e isso impactou diretamente nos gastos, né, com diárias e passagens. E aí fizemos o balanço, quer dizer, com o fechamento do ano, levantamos o balanço dessas despesas, que a gente tecnicamente chamamos de por subelementos, e aí apontamos aí essa economia de 8 milhões de reais nessas duas áreas aí, nessas duas rubricas, né? No geral, assim, o governo do estado, a pandemia, ela proporcionou uma redução de despesas em, né, alguns elementos de despesa, mas, assim, evidentemente que aumentou consideravelmente as despesas na área de saúde, tá? Então, assim, apesar de a gente ter reduzido nossos gastos com diárias, passagens, energia elétrica, água, por exemplo, entre outras despesas relacionadas à atividade administrativa, e aí relacionamos isso sim à pandemia, diretamente relacionado à pandemia mesmo, mas ao mesmo tempo nós aumentamos nossos gastos com saúde pública em 540 milhões de reais, né? Passamos de 1,3 bilhão no ano 2019 para 1,9 bilhão agora em 2020, tá? E aí, evidentemente, também justificado pela pandemia, pela necessidade de ampliação de leitos, né, de UTI, compras de mais medicamentos. Então, assim, na área de saúde, por exemplo, nós aumentamos aí quase 40 milhões de reais nossos gastos, né, com medicamentos no ano. Alimentos que também são fornecidos dentro dos hospitais para as pessoas que estão internadas. Também aumentamos aí essa despesa em mais de 20 milhões de reais, entre outros itens também que aumentaram em virtude da administração da pandemia na área de saúde. Controlador, com isso, como é que ficou o orçamento do Estado em 2020? Como é que fechou, né? Com esse aumento expressivo de gastos, aí especialmente com saúde. Também houve repasses extraordinários do governo federal que compensaram um pouco um pouco não, né? Compensaram bastante. Esse gasto extra. Então fala pra gente como é que encerrou o orçamento. Deu pra fechar no azul, fechou no vermelho, como é que ficou? Olha, eu posso dizer que nós fechamos no azul, tá? Fechamos no azul. Tivemos redução de despesa por um lado, também tivemos um grande aumento de despesa pelo outro, né, como nós colocamos. Houve queda de receita no trimestre. No segundo quadrimestre, ali a partir de abril, houve uma queda, começou a ter uma queda substancial de receitas próprias, de ICMS. Então essa queda foi abril, maio, junho, julho, e agosto começou a empatar. Mas aí começou a chegar também os recursos federais aprovados aí pelo Congresso Nacional. A economia foi reabrindo também, né? Aí esse recurso extraordinário, ele recompôs a perda de ICMS, mas aí temos uma notícia que foi surpreendente para o governo do Rio Grande do Norte especificamente. Quando chega em setembro, a nossa arrecadação própria, ela começa a se recuperar muito além da recuperação nacional. Então, com a reabertura da economia. Mas, assim, nosso crescimento foi maior do que a média nacional. Então, a gente teve muitos aumentos de arrecadação de ICMS. Setembro, outubro, novembro e dezembro, a nossa arrecadação bateu recorde histórico, né? Associado a isso aí, também fizemos um super refis que trouxe uma arrecadação de 120 milhões direta, né? E, assim, não há precedente. Eu sou 23 anos auditor fiscal do Estado. Não há qualquer precedente de refis, pelo menos nos 23 anos, não sei antes dos 23 anos, que eu não conheço a história toda, mas nos últimos 23 anos não teve um programa de recuperação fiscal tão exitoso, mas assim, muito distante de qualquer outro programa.
E esses 90 milhões líquidos, né, que quando tira a parte dos municípios, Fundeb, aí 90 milhões líquidos utilizamos exatamente para começar a pagar o atrasado do 13º de 2018. Então tudo isso ocasionou, quer dizer, pelo lado da receita, a gente acabou tendo um crescimento de 9% na receita orçamentária total, né? Teve uma queda própria, recuperou, e também um crescimento próprio no final do último quadrimestre e o novo refis. E do lado da despesa, houve um equilíbrio na parte... a de saúde aumentou um pouco, né? Assim, não, aumentou bastante, mas como você teve redução também de outras áreas, houve uma compensação na parte de despesa corrente, com crescimento positivo ainda, mas aí o ponto central do equilíbrio das contas públicas está na administração de gasto com pessoal. E aí o nosso gasto com o pessoal, ele cresceu 140 milhões de reais durante o ano inteiro, em relação a 2019. Então, no balanço, o nosso orçamento, a parte de despesa, só cresceu 0,7% a parte da despesa, no balanço geral. Então, isso, de fato, proporcionou um equilíbrio melhor das contas. Nós vamos publicar mais um mês para frente, vai sair o balanço anual, vai ser publicado o balanço anual do governo de 2020. Aí vamos trazer números novos sobre gestão financeira e assim, se fomos convidados aqui para apresentar, vou pensar, viu, controlador? Aí vamos trazer outros números sobre gestão, que vai acrescentar todos esses dados aí, Pedro, que estamos apresentando agora. Agora 2021, como é que fica, né? Estamos aí finalizando fevereiro já, não tá tendo aquele repasse que foi feito em 2020 pelo governo federal, né? Até eu vi ontem, inclusive, secretários de Fazenda, de Tributação pedindo recursos para a área da saúde, manutenção de leitos, mas aquele repasse que foi feito para compensar a perda de arrecadação, né? Acabou. Como é que fica a situação agora para 2021? Qual é a expectativa do governo, principalmente para esse primeiro semestre agora, já que a pandemia continua aí, né? Está bem certo. Primeiro, por essa possível possibilidade de fechamento do comércio, que vai ser ainda decidido pelo governo, como você anunciou há pouco, pela governadora anuncia ainda hoje. Então, mas a governadora vai anunciar após dialogar, como eu disse, com os empresários, poderes, né? Que isso é peculiar da sua gestão. Se nós tomarmos essa decisão, evidentemente que vai ter um baque na nossa economia, evidentemente, isso é natural. Se for apenas uma semana, quer dizer, quanto mais tempo for segurada o comércio, maior impacto. Então, se for uma semana é uma coisa, se for 2 semanas é outra coisa, se for um mês. O ano passado nós ficamos 3 meses fechados, né? Foi de março, abril, maio, junho, julho. Foi 3 meses e meio que a gente ficou praticamente fechado. Foi muito tempo. Se for uma coisa de uma semana, 2 ou 3 que seja, o impacto vai ser bem menor, tá? Mas isso é muito incerto, ninguém sabe, depende dos números de contágios, situação dos hospitais, é uma questão também muito nacional. Então é muito incerto esse diagnóstico neste momento, por todas essas incertezas que a gente está começando a, infelizmente, passar novamente. O senhor acha que seria necessário o governo federal chegar junto mais uma vez, mandar mais recursos para compensar a arrecadação? Nesse momento, no cenário atual, seria necessário? A resposta é claro, né? Qual é o governo que não quer? Qual é o governo do estado que não quer que a União repasse? Se você fizesse essa pergunta 15 dias atrás e a gente não tivesse esse crescimento elevado de casos de coronavírus e ocupação de hospitais, possivelmente Você ia rejeitar o dinheiro? Não, rejeitar não. Pode tudo que vier é bem-vindo. Talvez a pergunta não tenha sido bem formulada. Não, mas está bem formulada. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: se fosse há 15 dias atrás, sem esse cenário de catástrofe que está se desenhando, talvez com a nossa gestão própria de recursos, crescimento natural da economia, recuperação natural da economia, crescimento de receita e gestão de despesa, a gente não precisaria. Claro que tudo que vier é muito, muito, muito bem-vindo, mas a gente poderia ter uma linha de funcionamento. Agora, se a economia realmente tiver que fechar, e vai estar, aí é evidentemente que o ICMS vai cair. Se o comércio não vende, o ICMS não se arrecada. Então é preciso que haja sim uma reposição. E essa reposição, Tiago, ela é necessária, não é apenas para o governo do estado, não é para a economia nacional. Se não fosse esses repasses federais, tanto pelo auxílio emergencial, como também os que foram destinados aos municípios e aos estados no ano passado, hoje a situação
além do problema da saúde, a gente teria um problema econômico gravíssimos. Aí, assim, o cenário seria muito pior. Agora, falando em repasse, controlador, os prefeitos aqui do Rio Grande do Norte também estão cobrando do governo do estado uma dívida de 2020 em relação a repasses que não foram feitos. Essa dívida chega a mais de 120, né? 120. Salvo engano, são 50 milhões. É, não? do ICMS só 50 milhões, mas tem outros repasses Tem o repasse da compensação do PROERD. Esse aqui totaliza 50 milhões. Além desse, tem outros... Farmácia básica também. Isso. Não é isso? Aí no total é que passa dos 100 milhões. Somando tudo, né? Mais de 100 milhões de reais. Como é que tá aí a perspectiva do governo de quitar essa dívida com os municípios que também devem estar numa situação complicadíssima? Sem dúvida. Não, o governo está recepcionando aí a reclamação, evidentemente, e vai, assim, apontar uma solução, um diálogo, um parcelamento para poder sanar essa dívida aí com os municípios. Isso aí não tem nenhuma dúvida. Agora não está fechada aí nessa questão. Quem está mais à frente aí dessa parte da negociação é o secretário Cadu, também o pessoal de desenvolvimento econômico, né? E a questão da arrecadação dos impostos, né? Dos impostos, mas o governo sim reconhece, está recepcionando esse pleito e está dialogando, vai buscar sim dialogar com os municípios. Perfeito, são 13h21. Pedro Lopes Neto, controlador-geral do Estado. Muito obrigado, controlador, pela sua presença aqui no 12 em Ponto, pelos esclarecimentos, números. Sempre muito obrigado pela sua vinda aqui. Sempre muito solícito, né, Ana? Atendendo as nossas solicitações. Com certeza. E eu gosto quando o controlador vem, né, conversar com a gente, porque ele sempre tem novidades, notícias em primeira mão. Fique à vontade, viu, controlador? Se tiver notícia em primeira mão, já aproveita aqui o microfone da 98 FM. Tá bom, muito obrigado, Ana. Obrigado, Tiago, e sempre aqui à disposição de vocês aí quando precisar. Muito obrigada, mais uma vez.